Galera, eu queria falar um pouco, começando pelo acampamento, para dar aquele gostinho na boca de quem não foi, sabe? Que é a tristeza de não ter ido. Mas, como todos os outros, esse acampamento foi muito bom. Não é só um tempo em que a gente vai lá para vestir fantasia, umas fantasias bem legais e dançar. Não é só um tempo que a gente vai para escutar uma palavra, mas sim um tempo para conhecer uns aos outros. Um tempo em que a gente tem tanta gente nova e às vezes a gente não tem tempo para conversar com cada um, de acordo com o horário, os dias. Igual eu trabalho quase todos os domingos, então eu consigo chegar na hora da palavra. Então quando chega no final eu tenho tempo para conversar com algumas pessoas. Mas algumas pessoas chegam mais cedo para terminar a palavra e ir embora rápido. Então às vezes a gente não pode se conhecer através disso. Eu conheci muitas pessoas, tem um que não está aqui, que é... Não, veio não, vou nem falar o nome dele, não veio. Aí, a gente passa muito tempo junto, conhecendo uns aos outros e também desfrutando de tudo que está vivendo, de tudo que está construindo na vida e o que quer também. Hoje está sendo um dia muito bom, que eu achei que ia dar menos pessoas e deu muita gente. Até o Geraldinho, que combinou de não vir, veio. Que é isso, galera? Hã? Galera, o tema principal que foi falado no acampamento foi servo e escravo. Então, falaram bem forte em cima disso, e um dos pontos que, no domingo, que foi hoje de manhã, que o Ariovaldo pregou, ele pregou falando em cima o quê? De pessoas que escutam de Deus, e talvez vivem só aquilo que foi falado, que eles escutaram, eles não buscam em Deus. Eles vivem em cima de algo assim, que foi pregado na vida deles, eles colocam aquilo como verdade e vivem aquilo. Mas não tem uma vida inteira com Cristo, não busca na palavra algo verdadeiro dele, um contato dele direto com Cristo através da palavra, para poder viver aquilo e transmitir aquilo. Né? Então um dos pontos que ele falou foi isso. Então eu queria entrar em algo um pouco mais específico disso, que era falando um pouco mais sobre líder, que é liderança, e ser pastor. Por quê que eu queria falar mais desse ponto? Porque existem pastores que não são líderes, e existem líderes que ainda não entenderam o que é ser pastor. Eles já são pastor, eles têm a bagagem, eles têm tudo, mas eles não vivem isso. Então eu trouxe algumas coisas relacionadas a isso, que liderança. O que é liderança? Então eu fui buscar o quê? É comandar, dirigir, assumir, estar à frente e o principal, servir. Então vamos colocar a liderança como um servo, como alguém que serve. Pastor, cuida, alimenta, guarda. Quando a gente vai ver como pastor, religião, ele também entra parte de ensino, indicar o caminho. Servo é aquele que se dispõe a fazer algo. O escravo é aquele que tem um dono, então ele se submete a isso. Então dentro de servo e escravo, a gente tem alguns pontos que às vezes bate na cabeça e a gente não entende. Porque quando a gente fala de ser livre, a gente põe na cabeça, não, então eu não sou escravo mais. Mas quando você vai ler as cartas de Paulo, Paulo fala, eu sou escravo de Cristo. Só que Paulo, ele entendia muito bem o que é ser escravo e o que é ser servo, pois ele era os dois. Ele era escravo de Cristo, porque ele sabia que ele tinha um pai, ele tinha um dono, e ele só ia fazer aquilo ao qual Deus mandasse ele fazer. E por que ser servo? Porque ele fazia de bom agrado. Ele queria fazer aquilo. Ele queria ser escravo de Cristo para continuar tudo o que ele aprendeu e passar para as outras pessoas. Amém? Estão me entendendo? Está todo mundo acordado? Eu vou falando isso durante, porque a gente está cansado, muita gente nadou até. Eu estou vermelho, meio queimado, mas acreditem, minha esposa passou o bloqueador solar em mim, mas eu acho que não deu certo. Vamos abrir em 1 Coríntios 7, 22. 1 Coríntios 7,
7:22. Pois aquele que foi chamado no Senhor, mesmo sendo escravo, é um liberto do Senhor. E assim também o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então essa parte é tudo isso que eu falei anteriormente. Ele entendia quem era Deus na vida dele. Então ele fazia aquilo, eu sempre ando em lá, deixa eu ficar aqui no meio. Ele fazia aquilo ao qual Deus mandava ele fazer. Ele buscava em Deus o que fazer, mas ele fazia de bom agrado, né? Voltando ao acampamento, existem alguns pontos que às vezes a gente passa despercebido, e a gente vê pequenas coisas, mas são coisas tão grandiosas. Tem algumas coisas, tem alguns esportes que todo mundo conhece, às vezes não gosta, mas conhece, que é futebol, tem um UFC que está no momento, né? Então, pensa num jogo de futebol, ao qual tem 11 de cada lado. Qual que é o objetivo? Você pegar a bola, correr com ela e fazer gol do lado de lá, do lado do seu adversário. Beleza. Todo futebol, todo time, tem aquele líder, aquele que fica com a faixinha lateral, né? Então esse líder é aquele que vai correndo e vai chamando a galera. Vai levantando cada um, mostrando por onde tem que ir, o caminho ali. Então está tudo certo. Mas durante o jogo, um desses que não é líder, ele vê o time perdendo, passando por algum momento difícil ali. Ele vê que na zaga do adversário tem uma falha. Beleza, ele vê uma falhazinha. Não tem como ele contactar com o líder. Nesse momento, ele é o líder. Então ele vai ver aquela falha e falar assim, não, peraí. Deixa eu ir por aqui para ver se a gente consegue. Pode ser que marque, pode ser que não. Mas o que? Ele entendeu que aquele momento ali era um momento onde ele tinha que fazer algo. Então foi um momento de liderança dele. Assim como no UFC, que eu falei lá da luta, tipo assim, ó, a regra é o quê? Um derrubará o outro, às vezes o cara está lá perdendo, mas ele vê o quê? Uma fraqueza no cara. O cara na hora de defender, ele tem alguma falha, ele vai lá, consegue passar aquilo e atingir. Beleza. Aonde está o ponto principal disso? Aonde foi resolvido o problema? O problema foi resolvido na hora que ele viu a falha, foi lá e fez o gol? Na hora que ele foi lá e quebrou aquele ponto que ele viu e fez? Ou será que o ponto principal foi na hora que ele viu o erro, reconheceu e tomou como algo importante e fez? Porque quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de pastoreio, que eu falei anteriormente, que alguns pastores não são líderes, e alguns líderes não entenderam que são pastores, é nesse momento. Porque às vezes a gente vê um problema, vamos falar de igreja, a gente vê um problema na igreja, ou algum problema relacionado até ao acampamento, podia ter tal coisa, podia ter isso, podia ter aquilo, ou nós estamos com um problema aqui na água, alguma coisa relacionada. Você viu o problema. Então o que você faz? Você vai lá, contacta alguém, há um problema ali. E quieta. Por quê? Porque o nosso medo é de assumir esse compromisso. E assumir esse compromisso é onde mostra a liderança, é onde mostra o quê? Que você está à frente daquilo. Só que o nosso medo é o quê? De vir, consertar a água e depois ela estragar de novo e alguém apontar o dedo. Você arrumou, mas ficou uma bosta. Ficou ruim. Então, galera, Deus não está importando, para Ele não interessa aonde vai chegar, como vai ser. O que Ele quer é que a gente se levante e fale assim, peraí, esse problema também é meu. Vamos junto? Vamos ter um problema com a água? Não, eu assumo. Independente se vai futuramente dar errado ou não, eu vou cuidar disso agora. Quando a gente vê algumas histórias bíblicas, a gente pega somente nos pontos de finalização. Por isso que eu falo que a gente só pensa no final, em como vai ser a chegada, em como vai ser a vitória. Davi e Golias. Nossa, Davi foi lá e derrubou o gigante. Olha o milagre. Não. O milagre é a hora em que ele entendeu que precisava alguém derrubar o gigante e falou assim, eu vou. Para isso, já aconteceu um milagre para Deus. É esse momento, o momento onde ele fala assim, eu assumo, eu pastoreio agora, eu vou liderar isso. Beleza, se ele tivesse derrubado Golias ou não,
que interessa? Qual o problema? O ponto que eu quero chegar é porque às vezes a gente aponta o dedo demais, às vezes a gente está rodeando, apontando o dedo, criticando, mas a gente não quer assumir por medo das consequências, por medo de dar errado no final. Jesus e os discípulos. Um dos principais milagres foi pegar 12 caras ruins, como nós somos, e fazer deles pastores. Fazer deles líderes que iam continuar o trabalho. Esse é um dos principais milagres. Que às vezes a gente foca naqueles milagres onde água virou vinho, que também todos são milagres. Mas a gente perde esse ponto, onde Jesus levanta 12 pessoas para fazer um trabalho e vai ensinando. Vamos abrir em João 15. Amém? Todo mundo achou? Então eu vou ler do 12. É João 15, vou ler a partir do versículo 12. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já não vos chamo servos. Desculpa, tem um ponto final. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Amém. Então Jesus chega nos 12 discípulos e fala assim, nos discípulos dele fala, eu caminhei muito tempo com vocês, ensinei tudo. Vocês me conhecem, conhecem o Pai, conhecem o que o Pai faz. Vocês conhecem o caminho, vocês sabem o que fazer. Então eu vos chamo de amigo. Esse ponto é como se ele falasse assim também. Eu vos ensinei tudo, vocês sabem que eu sou, sabem para onde ir. Então agora sigam. Ensinem, continuem o trabalho, sendo amigos uns dos outros. Caminhem com os outros, assim como eu caminhei com vocês. Ensinem como eu ensinei a vocês. Então, quando ele fala que eles conhecem ele, não é simplesmente saber o nome dele, onde ele mora, ou só de passar um tempo com ele, mas eles viveram junto com ele o tempo todo. Eles viveram Cristo ali. Então, nesse momento em que Cristo está no momento de ser levado, ele deixa uma palavra para ele, para que eles continuem o trabalho, para que eles sejam amigos dos outros, para que eles olhem para Cristo e aprendam o que é ser amigo, o que é caminhar junto e continuar o trabalho. Às vezes a gente ora a Bíblia e pensa só assim, não, vamos falar sobre discípulos, vem na cabeça, Jesus. João tinha discípulos. João ensinava. João batizava. João Batista, que o Batista vem do batizado. E antes de Jesus, João já ensinava. Porque João é chamado do quê? Preparador. Ele preparou as pessoas para a chegada. Ele ensinou.
Então, quando a gente pega esses pontos da Bíblia, em que a gente fala sobre ser líder, ser pastor, e eu falo que algumas pessoas são pastores, mas não entenderam o que é que todos nós fomos chamados para ser pastores. Fomos chamados para ser missionários. Fomos chamados para revelar a palavra para as outras pessoas através da nossa vida. Então, às vezes, você está no seu lugar pensando assim, gente, mas eu não... O que eu vou falar? Tudo que você vem lendo, tudo que você vem aprendendo, tudo que você vem buscando em Deus, tudo que Deus revelou na sua vida. Só de cada um, só de eu estar aqui, já é um milagre. Então, alguém que conheceu de Deus, que buscou de Deus, me apresentou a palavra, me apresentou Cristo. E juntos, como amigos, caminhando juntos, fomos lendo a palavra, fomos buscando, e Deus foi repartindo o pão, do vinho. Então, toda essa bagagem, tudo isso que Ele vem nos ensinando é algo para que a gente, nesse momento, para que a gente agora ensine para as outras pessoas. Para que a gente levante do nosso lugar entendendo que fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, e continuando a caminhada. E não esperando que os outros façam. Não apontando para os erros, dizendo, não, tem um problema ali. Eu sei. E aí, quem vai pegar para fazer? Se foi você quem viu o erro, se foi você quem descobriu o problema, será que não é a hora de você levantar e resolver? Esqueçam se vai dar certo no final, esqueçam se vai consertar o problema. Mas vamos caminhar. Vamos junto. Vamos parar de pensar na largada lá no final. Vamos parar de pensar no que a gente vai receber em troca, porque aí a gente está no caminho errado. Vamos parar. Apontar o dedo não é um erro para o problema. Já viu, muitas pessoas aqui trabalham, quando você chega na empresa, você chega no seu trabalho, muitos chefes ou os supervisores chegam em você e falam assim, quando tiver alguma coisa errada, anota o erro, traz para mim, mas traz com pelo menos 2 formas de resolver. Várias empresas falam isso, não falam? Em vários lugares levam isso. E muitos de nós fazemos isso lá e não fazemos aqui. Talvez por quê? Porque lá a gente pode ser reconhecido. Alguém vai ver que a gente fez. Lá, se a gente fizer, a gente vai subir de cargo. E aqui não. Jesus, através da sua vida, quando você pega a parte em que ele fala para os discípulos que eles conhecem ele, se você ler de Mateus inteirinho, até o final de João, e conhecendo quem é Cristo, o que ele fez, imaginando o que os discípulos viram, viveram e fizeram com ele, você para pensar assim, esses caras sabem tudo agora. Jesus vai embora, eles vão continuar o trabalho? Tá de boa, esses caras sabem tudo. E nós aqui, dentro de tudo que foi pregado, desde a história do começo do manifesto, desde outras igrejas que nós viemos, quantas palavras nós escutamos? Quantas vezes meditamos na Bíblia? Quantas vezes buscamos na palavra? Se a gente falar de algumas histórias da Bíblia, José do Egito, alguns aqui sabem a história de cor. Sabe ela inteirinha. Ou leu na Bíblia ou viu na TV, né? Na novela. É. O Moisés é uma história interessante. Várias pessoas lá sendo escravas, que são todos lá, orando para Deus levantar um líder. Deus levanta um líder, ele vai lá e tira todos. Será que não é isso que a gente está falando aqui?
Será que nenhum de nós aqui estamos orando para que Deus levante um líder para resolver o nosso problema? Será que não é hora de a gente orar para que Deus nos levante, para que Deus abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, para que a gente assuma o compromisso? Porque, por favor, gente, se tiver alguém esperando que alguém chegue em você e fale assim, olha, ouvi de Deus, amém, você é pastor agora. Aí você vai olhar e falar assim, vixe, agora deu errado. Porque o entendimento de ser pastor, de cuidar das ovelhas, não é quando alguém chega em você e fala, você é pastor. É quando você entende que existem pessoas que estão com sede e você tem um pouquinho de água ali para dar. Às vezes você não tem tudo, mas você tem um pouquinho. E através desse pouquinho que você vai fazendo, Deus vai enchendo o copo e você vai dando mais. E essa pessoa que você vai dando um pouquinho, vai enchendo o copo dela para ela depois distribuir também. Tem vários líderes da Bíblia que, se a gente for contar a história de cada um, você vai vendo que eles pegaram a liderança assim do nada, assumindo de uma forma dentro da qual até eles não veem um processo. Paulo, tem aquela frasinha, Paulo caiu do cavalo, né? E depois foi continuar o trabalho. Quando ele caiu, que ele ficou cego, que depois foi a um homem lá, que ele foi lá e curou os olhos dele, o que ele fez? Ele saiu nas ruas pregando e falando sobre o feito que Deus fez na vida dele. Precisou de alguém lá e falar assim, nossa cara, agora fala o que Deus fez na sua vida. Conta a sua história. Vamos abrir em Eclesiastes. Nove. Deixa eu ver qual versículo. Versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque o Seol, ou a sua cova, a sua morte, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Conforme as tuas forças. Nós somos fracos, mas Deus nos dá força. Vamos abrir em Mateus, já estou finalizando já. 20. Do 25 ao 28. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, será vosso escravo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o chamado. Isso é quem entendeu que é ser servo. O que eu falei anterior, uma das palavras de líder é servo. O que é ser pastor? É cuidar, ensinar, alimentar. Eu estou falando também alimentar espiritualmente. Cuidar de cada uma. Dando a sua vida, morrendo por cada uma ali. Então que a gente possa aprender que ser amigo, que ser pastor, que ser líder,
é ver aquele problema e resolver, e levantar, se dispor, entregar a sua vida pela causa. Na hora que a gente fala que nós somos família, que nós andamos juntos, é para andar junto. É para que cada um possa dividir aqui suas cargas em igual e andar junto. E para que a gente possa entender esse ponto de milagre, para a gente possa tirar da nossa cabeça o prêmio final de atravessar a largada, de que no final vai dar tudo certo. Gente, isso não é um problema para Deus. O que Deus quer é que você entenda qual o seu chamado, que você ore assim, me capacite, que eu vou agir, que eu vou fazer. Hoje, aqui no final, a gente vai fazer o sorteio do Christian, que é o relógio, né? E a gente olha para o Christian, tem o Rafa, a Cláudia, o Gustavão, o Christian, a Bela, a Cris. E eles não estão aqui, eles estão em algum lugar, em missão, pregando a palavra, levando ensinamentos. E a gente para pensar, tá dando certo lá? Tá resolvendo? Mais uma vez, o milagre não é eles estarem pregando lá. O milagre, o Rafa e a Cláudia, é ter levantado aqui e falado assim, eu aceito, pai. Eu vejo que lá precisa de alguém, então eu vou. É isso que Deus quer só. Como vai ser, como vai caminhar, como vai ser o ensinamento, está nas mãos dele. Busque, que eu te dou. Bata na porta, que ela será aberta. Somente isso. Então que a gente não veja o Gustavo lá e falando assim, nossa, será que está sofrendo? Será que vai dar certo? Será que ele foi para lá e está acontecendo? Galera, já aconteceu. No momento em que ele levantou aqui e falou assim, eu vou. Pronto, o milagre aconteceu. Ele entendeu de Deus e fez. Então, gente, antes de orar, vamos fechar nossos olhos. Que Deus possa tirar do nosso coração, do trono do nosso coração, tudo que não vem dele. Porque esse lugar é dele. Quem senta no trono do nosso coração é Deus. E que a gente possa ver ele como um conselheiro, como um pai, como um amigo. E que a gente pare de talvez esperar que o pastor fale, faça, que a pessoa do lado faça. Que a gente pare de contar para as pessoas que a gente acha líder, que são, mas que são nossos líderes. Chegar nele, contar os problemas, virar as costas e andar. Eu não estou falando que é errado chegar e contar, mas eu estou falando para que a gente possa dividir. Que você possa chegar no seu pastor e falar assim, nossa pastor, tem um problema aqui, aqui e aqui. Vamos lá? Porque eu acho que eu já tenho algumas respostas para esses problemas. Porque eu acho que eu sei o que fazer. Vamos junto? Mas o que eu mais queria escutar são as pessoas que falassem assim, ó, chegassem e falassem assim, nossa, tinha um problema ali, mas fica sossegado que eu já resolvi. Eu fiz isso, isso e isso. Já foi feito. Porque a gente não quer apontar o dedo e falar, você é pastor, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas nós queremos que todos levantem e cada um já faça aquilo que está no seu coração. Porque Deus nos mostra para onde Ele quer que a gente vá. Só que a maioria não quer ir. A maioria desvia o olho. A maioria vira as costas. Ou a maioria chega em alguém para que alguém confirme que a gente vá. Então feche seus olhos.
Pai, estamos aqui para entregar a nossa vida a Ti, Senhor Deus. Estamos aqui, Senhor, para Te buscar, para Te adorar e para buscar mais da Tua palavra, dos Teus feitos, Pai. Senhor Deus, a Tua palavra, a Tua Bíblia, o livro da vida, Pai, tem tudo, todos os ensinamentos. Tudo do início, Pai, até hoje. Ensinando por onde devemos ir, o que devemos fazer. E mesmo tendo o Teu livro da vida, o Senhor ainda fala com nós. O Senhor nos escuta. O Senhor fala aos nossos ouvidos, o Senhor nos entende. O Senhor nos aconselha, Pai. Então, Senhor Deus, tira de nós todo o medo, todo o ódio, toda a raiva. Tire de nós, Pai, o nosso querer. Tire de nós, Pai, toda a vontade da carne. Tire de nós a ansiedade, Pai, de querer chegar logo lá no final. Tire de nós o querer algo em troca, Pai. O Senhor, Pai, ao lavar nossos pés, nos ensinou tudo o que devemos fazer, Pai. Que é cuidar uns dos outros sem receber nada em troca. É entregar a nossa vida para que os outros tenham vida, Pai. É entender que a gente não precise que alguém venha, aponte o dedo em nós, Pai, e fale, você é tal coisa, você é tal coisa. Ou que a gente espere que alguém fale isso para que a gente comece a agir, Pai. Ser pastor não é receber um cargo e fazer, Pai. Mas é receber o nome de pastor por ter feito. Como merecimento, Pai. Mesmo sabendo que não é digno. E mesmo que a gente faça e não receba nada, Pai, queremos Te agradecer, porque é esse o nosso chamado, é isso que o Senhor nos ensinou. E entender que quando o Senhor nos chama de amigo, nos diz que nós Te conhecemos, Pai. Que nós já sabemos o que fazer, que a gente já tem bagagem para isso, Pai. Então eu Te clamo, Pai, levante mais pessoas no nosso meio. Não só aqui, Pai, nós não queremos só encher aqui de pastores, de lideranças, mas para a gente possa espalhar pelo mundo inteiro, Pai, porque em todo lugar precisa, Pai. Em todo lugar precisa de pessoas que trabalham, pessoas que querem viver o Teu evangelho, a Tua vontade, o Teu amor, Pai. Pessoas que vão levar Teu amor pelo mundo inteiro, Pai. E também queremos Te agradecer, Senhor, pelas pessoas que entenderam e já estão fazendo. E não estão recebendo nada em troca, Pai. Porque tem pessoas que estão passando fome. Tem pessoas que estão em lugares onde ninguém quer, Pai. Ninguém quer ir, mas estão lá de coração aberto, se entregando suas vidas para que outras pessoas possam Te conhecer, Senhor. É isso que nós queremos para a nossa vida, esse entendimento, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. E obrigado porque não cessa aqui, o Senhor tem muito mais a dar. E a gente tem muito mais para repartir uns com os outros. Amém. Amém.